Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema a campanha eleitoral aí 2016, que esse ano elege aí os prefeitos e vereadores dos municípios de todo o país. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o juiz da 256 Zona Eleitoral aqui da cidade de São João, né, instalado aqui em São João del Rei, doutor Hernani Barbosa Neves. Doutor Hernani, teve um telespectador que não quis se identificar e ele perguntou como fazer denúncias de carros de som muito altos que passam nas portas de residência. Essa questão dos carros de som, um conselho, uma sugestão aos candidatos que forem usar o carro de som, que o som seja moderado. Porque na medida em que o som for alto demais, aquilo vai, às vezes, em vez de atrair simpatia do eleitor, vai atrair a simpatia, a antipatia. Né? Então, nesses casos, é conveniente que seja um volume moderado, apenas no sentido de comunicação. O eleitor que se sentir prejudicado, evidentemente, pode fazer a comunicação. O problema todo é a gente ter tempo de chegar no local para impedir que aquele carro esteja com o som alto naquele sentido. A gente vai procurar identificar essa situação toda, né? Mas é difícil. Agora, os carros de som não podem circular, né, perto de hospital, perto de hospitais, perto de escolas, perto do local onde se exerce o poder da prefeitura, né, da Câmara e do Poder Judiciário. Isso eles não podem circular ali perto. Aliás, até o respeito aos hospitais é muito importante, né? Porque as pessoas estão ali procurando um pouquinho de repouso e o som realmente prejudica. Então a gente pede que esses carros de som sejam em volumes moderados, no sentido de comunicação e não de deturpação da comunicação. Existe um tempo determinado? Não, né? Não tem como. Tipo assim, cada candidato tem um tempo X. Não tem não. Aí o carro de som ele pode circular normalmente, né? O carro de som vai circular muito mais nessas cidades fora de São João del Rei, né? Acredito. Aqui em São João del Rei, os candidatos vão preferir mais o meio de comunicação, vão preferir mais o corpo a corpo. Lá no interior bem mais lá no interiorzinho é que a situação é mais difícil, né? Ok. Tem outro telespectador, o pessoal não está querendo se identificar, doutor. Não tem problema não. Ela falou, irmã de candidata não pode ser receptora, mas pode ser mesária, é isso mesmo, produção? Não, mesário não pode ser. Não, fiscal. Fiscal de partido pode, mas não pode ser mesário. Fiscal de partido. Fiscal de partido é coisa do partido, é questão interna do partido, né? Porque o próprio candidato já é fiscal nato, né? Então ele pode realmente escolher alguém da sua confiança para fiscalizar as eleições, né? Mas mesário, participar da mesa receptora de voto, não pode. Se alguém foi convocado e é parente de candidato, né? Pode procurar o cartório eleitoral, aliás, tem que procurar o cartório eleitoral para que a gente possa providenciar a substituição. Ok. Outro telespectador que não se identificou falou que ela transferiu o título para Tiradentes, para votar lá em Tiradentes, e aí ela foi chamada para depor porque o endereço é falso. Aí ela pede para comentar sobre essa questão. Essa questão, como é uma questão que está sob júdice, eu não posso comentar, né? O fato é o seguinte, é que na nossa zona eleitoral, né, nós estamos fazendo algumas investigações de algumas inscrições, de algumas transferências eleitorais que nós consideramos suspeitas. Então nós estamos fazendo essas investigações. As pessoas são alertadas de que a transferência eleitoral, né, irregular é crime eleitoral e vai ser responsabilizado quem agir dessa maneira. Lamentavelmente, nessas eleições municipais, o fluxo de transferência eleitoral é muito grande. E aí se transfere para ajudar um candidato, para ajudar outro candidato, e às vezes até mesmo para prestigiar companheiros, etc, etc. Todas essas transferências estão sendo investigadas, né? E quem realmente fez essa transferência irregular, possivelmente pode ser alcançado aí para poder responder um processo penal. É porque você transfere o título quando você muda de domicílio. Exatamente. Né? É o que eu sempre falo, né? Infelizmente, a nossa justiça eleitoral, ela deu ao domicílio eleitoral um alargamento muito grande. Eu entendo, é o meu entendimento pessoal, né? Que é claro que eu tenho que aplicar o que manda a jurisprudência, a doutrina, a lei, né? Mas o meu entendimento pessoal é que o eleitor deveria ser inscrito onde ele realmente é domiciliado, onde ele realmente mora, onde ele exerce as suas atividades com habitualidade. Infelizmente hoje a gente vê que alguns candidatos, como eu fazendo um comentário aqui sem querer ser indiscreto, o José Sarney passou de avião em cima do Amapá
e foi domiciliado pelo Amapá, né? Foi senador pelo Amapá. Isso é irregular, porque, veja só, à medida em que eu peço, por exemplo, a um parente meu de São Paulo para transferir o título para cá, para votar em mim, né? E se eu ganhar, ele vai embora, ele vai para São Paulo. E quem vai arcar com as consequências de uma má ou boa escolha são as pessoas que moram aqui. Então eu defendo que somente as pessoas que moram na cidade realmente pudessem escolher os eleitores. Por isso nós somos muito rigorosos com essas transferências irregulares. E nós estamos fazendo muitas investigações, estamos aí com várias investigações em andamento exatamente para apurar essa questão de transferência irregular de títulos eleitorais. Ok. Doutora Hernani, uma outra coisa também que o período eleitoral traz também são possibilidades de um emprego, né, temporário, né? Sim. Como que vai ser aí a contratação, já que foi tão reduzida, né, como você colocou, né, esses valores, vai poder contratar pessoas? Como que vai ser a prestação de contas do candidato ao contrato dessas pessoas? O partido tem liberdade, né? O candidato tem liberdade para contratar essas pessoas para lhe ajudarem. Essa contratação é uma contratação temporária, tem uma lei específica que rege essas contratações temporárias, ele vai poder fazer as contratações temporárias. Mas como essa campanha será uma campanha bem reduzida financeiramente, até porque as ajudas só poderão ser de pessoas físicas, né, e tem um valor limitado, então será uma campanha muito mais, vamos dizer assim, desculpe a grosseria da palavra, um pouco mais pobre, e talvez não tenha mais aquela riqueza de contratar muita gente, etc, etc. Mas o partido pode contratar as pessoas para lhe ajudar, sem problema nenhum. O candidato pode contratar as pessoas para poder lhe ajudar, não tem nenhum impedimento. Doutora Hernani, como que o senhor avalia aí essas mudanças, né? Qual a análise que o senhor faz aí com essas mudanças? Começa agora a campanha eleitoral. A gente percebe que as pessoas ainda não estão tão ligadas à campanha eleitoral, até por causa das Olimpíadas, né? Que está aí no auge, né, das Olimpíadas. Mas como que o senhor faz essa avaliação aí? Olha, eu sempre fui muito defensor da justiça eleitoral. Eu tenho por hábito criticar as pessoas, né, que são omissas, não comparecem, né, para votar, aquelas pessoas que batem no peito e se ufanam de dizer que anularam o seu voto, né? Essas pessoas não conhecem uma realidade do Brasil, né? Nós precisamos participar da política, né? Eu costumo sempre dizer que a política é como se fosse um futebol. Se nós sairmos aí na rua perguntar quem torce para o Cruzeiro, muita gente vai levantar a mão. Quem torce para o Atlético, muita gente vai levantar a mão. O seu partido, o seu time pode ir para a terceira divisão que a pessoa não muda de time, né? E assim deveria ser com a política. Todos nós deveríamos ter um partido político da nossa simpatia, deveríamos participar mais das eleições, deveríamos votar, né, escolher os melhores candidatos, né, e não pela simpatia. A gente vê, por exemplo, lá, né, que votaram no Tiririca. Votaram no Tiririca porque fizeram um voto de protesto, porque votaram por simpatia ou por antipatia à eleição. Isso não é correto. Nós devemos escolher os melhores candidatos, devemos lembrar que essas pessoas, nós estamos passando uma procuração para que essas pessoas possam falar em nosso nome na Câmara Municipal, né, na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional. E é muito comum a gente ver essas pessoas que batem no peito e anulam o seu voto, votam em branco, não votam, né, reclamarem da política, reclamarem da situação do país. Situação que eles contribuíram, permitindo que candidatos ruins, pessoas péssimas, pessoas sem compromisso, venham participar da política. Então é preciso que nós sejamos mais políticos nesse sentido. E com isso o legislador está querendo fazer uma campanha mais sadia, uma campanha eleitoral. Infelizmente, há muito tempo atrás, nós sabemos disso, que a campanha eleitoral era na base do coronel. Né? O coronel recolhia os títulos e disse, você vai votar em mim, ponto final. Nós estamos querendo acabar com isso, querendo acabar com esse curral eleitoral, dar liberdade para que os eleitores possam escolher corretamente os seus candidatos. E aí eu vejo com muita simpatia essa forma que o legislador escolheu de enxugar a campanha eleitoral. Porque, vamos aqui, não adianta a gente fechar os olhos, né? Nessas campanhas que havia anteriormente, nas eleições anteriores, principalmente as eleições federais, né? As eleições estaduais, né? Essas grandes empresas faziam doações milionárias para os candidatos. Essas doações não eram doações pelos belos olhos do candidato. Isso é um investimento que ele fazia para esperar no futuro uma recompensa.
E aí deu essa enxurrada de corrupção que nós estamos vivendo agora, que está sendo apurado, que foram bilhões de reais que foram desviados exatamente para essas campanhas eleitorais irregulares. Caixa 2, uma grande proporção. Então hoje, com essa limitação, eu creio que vai reduzir muito essa questão de corrupção eleitoral. E nós vamos ter uma campanha bem mais enxuta, uma campanha bem mais sadia. A campanha do corpo a corpo, né, como foi dito agora há pouco, ela é muito mais proveitosa. Ela é uma campanha porque a pessoa que recebe a visita do candidato, ele se sente prestigiado. E ele vai cobrar depois. Olha, você prometeu que você ia fazer isso assim, assim. Né? Você prometeu que você ia lutar pelas escolas, lutar pela saúde pública, agora você não está fazendo nada disso. E na outra eleição ele não vai votar naquele mesmo candidato que fez uma promessa falsa. É diferente a pessoa fazer uma promessa da televisão, do rádio, do comício, do que fazer uma promessa olhando nos olhos. Então a promessa olhando nos olhos é uma promessa mais verdadeira. E aí nós temos que essa campanha corpo a corpo é mais eficaz realmente. Ok. Um telespectador que também não quis se identificar. Sem problemas. Ela ela pede uma avaliação sua de uma pessoa que não pode se candidatar, mas está anunciando como se já fosse candidato. Veja só, candidatar, qualquer pessoa pode candidatar, né? Desde que escolhido pela convenção do partido, ele pode ser candidato, não há nenhum problema com relação a isso. Agora, ontem, né, venceu o seu prazo para que todos pudessem requerer o registro da sua candidatura. Essa pessoa que está sendo referida, evidentemente, deve ter pedido o registro da sua candidatura, e isso vai ser analisado, se ele vai poder ser candidato, se não vai poder ser candidato. Agora, nós não podemos proibir, né, que a pessoa, mesmo impugnada, mesmo que o registro dele não seja deferido, enquanto ele estiver exaurindo todos os recursos possíveis, ele faça a campanha eleitoral. Nós não podemos impedir. A lei não impede que essa pessoa faça campanha eleitoral, não é? Se vai ser produtivo ou não, o risco é por conta dele, a história é por conta dele. Mas, infelizmente, nós não temos como proibir. Agora, vamos analisar bem os registros de candidatura para não ter esses problemas, né? Ok. Doutora Hernani, muito obrigado pela sua participação. Tá. E eu que agradeço. Se você tiver alguma consideração, fica à vontade. Eu que agradeço bastante a oportunidade de falar sobre a questão da propaganda eleitoral. É um tema bastante amplo, né? A gente só fez uma passagem bastante superficial, né? Porque se nós fôssemos falar efetivamente da campanha eleitoral, de propaganda eleitoral, nós precisaríamos bastante tempo para poder discutir esse assunto. É um assunto muito intenso, é um assunto que tem muitas minúcias, então a gente não teria como, agora, nesse momento, ficar falando especificamente de cada caso de propaganda eleitoral, né? Mas o importante é que o legislador está avançando na propaganda eleitoral. Uma coisa que eu achei bastante interessante, útil, foi a retirada desses cavaletes, né? Que atrapalhava o trânsito, não contribui em nada para uma propaganda eleitoral sadia e atrapalhava o trânsito, principalmente a cidade como São João del Rei, onde as calçadas não são curtas, são estreitas, né? E aquilo atrapalhava bastante. Então isso foi muito produtivo, né? O candidato deve fazer a sua propaganda, mas deve evitar isso. Outra questão que a gente queria sempre pedir é a questão, né, de fogos de artifício, né? Os fogos de artifício, a comemoração é legítima, quem ganha tem que comemorar realmente, merece comemorar, mas evitar o exagero de fogos de artifício, evitar a provocação dos adversários, para evitar essas brigas todas, né? Eu acho que passada a eleição, todo mundo tem que dar as mãos, né, para poder fazer o bem-estar pela cidade. Aliás, essa é a tônica do político, fazer o que é melhor para a cidade. Então vamos evitar essas brigas, vamos evitar provocações, evitar foguetórios, né? E vamos também fazer com que a nossa cidade seja uma cidade limpa, evitar essa sujeira toda com distribuir panfletos. Lamentavelmente, a gente percebe que nos dias anteriores à eleição, nos 2 dias anteriores à eleição, principalmente na calada da noite, aqueles maus candidatos, aqueles que não conseguiram fazer uma boa campanha eleitoral, vai aí jogando santinhos perto dos locais de votação, né? Isso é sujeira, isso é porcaria. Ninguém vai gostar disso. Então a gente pede que seja uma cidade limpa, vamos fazer uma campanha eleitoral sadia, evitar críticas aos adversários, evitar aquele embate, evitar aqueles comentários desairosos, para que isso não contribui em nada. Vamos levar a nossa mensagem aos candidatos, aos eleitores, para que eles possam escolher bem os candidatos. Ok, muito obrigada, doutora Hernani. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.
E você, telespectador, o nosso programa fica por aqui. Lembrando a você que amanhã, quarta-feira, às 11h20, a reprise deste programa e na próxima terça-feira, às 19h30, também a reprise deste programa sobre a campanha eleitoral. Eu volto no próximo dia 30 de agosto. A todos vocês, uma boa noite e até lá.